Treinar com o mais graduado ou com o menos graduado? O que é mais benéfico? O que é mais prejudicial? O que é mais arriscado? O que é mais vantajoso? Vamos fazer uma reflexão sobre isso agora. Eu penso o seguinte, quando eu era faixa colorida, né, iniciante principalmente, eu pensava que treinar com os menos graduados seria mais vantajoso, porque pelo menos a gente consegue praticar um pouco mais. Sendo que, na verdade, depois de mais de 33 anos de experiência para eu fazer esse vídeo aqui para você, eu penso que não. Então, o que eu faria se fosse você com essa dúvida? Claro que existem algumas variáveis, a gente vai tocar sobre isso nesse vídeo ainda. Mas o que eu faria? Eu faria uma transição. Ou seja, iniciante começa a treinar com mais graduado, vai pegando experiência. Conforme vai tendo uma evolução de graduação e evolução técnica, a gente começa a fazer uma transição. O que seria isso? A gente começa treinando com mais graduado, para pegar experiência. Daqui a pouco, né, com um tempo de treinamento, com um pouco mais de confiança, a gente começa a treinar com o menos graduado. A gente tem um ponto importante, que seria a responsabilidade do ensino. A gente começa aprendendo, aprende e ensina. Então a gente tem que fazer essa mudança. Como que seria isso? Eu costumo dizer que a gente aprende mais quando ensina do que quando de fato aprende. A gente fixa mais o ensino o aprendizado quando a gente ensina. E por isso é importante também a gente ter essa dinâmica de explicação, de ensinamento, de ser professor durante um tempo. É muito melhor e muito mais fácil de você fixar o conhecimento dessa forma. Além do que, de que adianta você treinar e não conseguir colocar à prova o que você aprendeu? Quando a gente treina com mais graduado, vou falar assim, em nível de lógica, tá? Não estou dizendo que isso acontece em todos os lugares, mas a lógica é que quando você treina com mais graduado, você vai passar sufoco. Quando você passa sufoco, você sai da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, o seu espírito de emergência, né, seu estado de emergência, ele é ativado e, consequentemente, diversos fatores fisiológicos atuam e aí você começa a se desenvolver cada vez mais. Então, em resumo quanto mais você aprende, mais você tem a responsabilidade de ensinar. Mas você sempre tem que ter uma pessoa referência, um exemplo para você de técnicas avançadas para você resgatar, para você aprender aquelas técnicas e de tempos em tempos você aplicar aquelas técnicas e ensinar aquelas técnicas. Então, conforme você vai evoluindo, você vai diminuindo a proporção de treinamento com mais graduado e aumentando a proporção com treinamento com menos graduado. Isso te dá a responsabilidade e o comprometimento de aprender e também de repassar essas informações, esses treinamentos, essas técnicas, essa experiência. Afinal, hoje, se você é um graduado, há um tempo você era aprendiz. E se hoje você é aprendiz, daqui a pouco você vai ser graduado, você vai ter experiência. Então vamos fazer essa engrenagem funcionar, esse aprendizado, esse fluxo de aprendizado funcionar para que todo mundo saia ganhando. E as variáveis que eu falei ainda há pouco seriam principalmente a questão de ego, né? Então a gente tem, vamos supor que o menos graduado treine com o mais graduado, onde o ego seja lá em cima. Existe um risco de você se machucar, enfim, então tudo é questão de análise. Mas a estratégia, no meu ponto de vista, nesse cenário iniciante treina com mais graduado. Conforme vai se graduando, vai mudando a proporção do mais graduado para o menos graduado. Quando você chega na faixa preta, por exemplo, você continua treinando com graduado, mas a sua responsabilidade maior é de ensinar. É claro, você tem que ter conteúdo, então você aprende para ensinar. Essa é a lógica, isso é o que eu faço, isso é o que eu fiz. E me diz aí, o que você faz? Você prefere aprender? Você prefere ensinar? Você prefere treinar com mais graduado ou com menos graduado? Coloca nos comentários que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Se você puder argumentar sobre essa tua posição, eu vou ficar bem interessado em saber também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.